Fala galera, você que nos acompanha aqui no canal Isgorlon On The Road, nós estamos hoje fazendo um vídeo diferente, é o nosso primeiro bate-papo, onde a gente quer trazer à tona aí vários detalhes, tá, de tudo que a gente vem falando até agora, muita coisa nesse processo. Você acompanhou os nossos primeiros vídeos contando a nossa história, a história da nossa família, quando saíram da Itália em 1888, né? A história do meu Dante Caos, Antônio Sgorlon, é a pessoa mais próxima a mim que veio da Itália, veio com 1 ano de idade. Falei um pouco sobre as emoções e as lembranças, né, que eu tenho do meu Godito. avô, vô Dito, vô Benedito Sgorlon. Minha avó Zoraide ainda viva, mora em Bauru, estado de São Paulo, onde minha família basicamente foi composta, isso também foi dito no vídeo. E nós chegamos a esse momento, depois nós tivemos um vídeo mais técnico, um resumo mais técnico, né, daquilo que a gente pretende detalhar Sim. aqui hoje. Uhum. Passo a E passo. o passo a passo, que eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. Eu tenho certeza que vai fazer diferença no seu processo. Nós começamos assim. É. Nós começamos assim com curiosidade, né, e Pesquisando. pesquisando e chegamos até aqui. E a gente quer ajudar você no seu processo. Bom, nós casamos em 2000. Poxa, faz tempo, hein, amor? Faz tempo, né? A gente tem uma brincadeira aqui em casa, ó, tá na hora de terminar, porque já tem bastante Já tempo que a gente tá deu, né? Acho casado, que já já. deu. Mas nós casamos em 2000 e o livro, A Saga da Família Sgorlon, foi lançado em 2003. Sim. E aí nós tivemos a nossa primeira impressão sobre o livro, né? Nós tivemos Primeiro acesso acesso. ao livro. E a gente tá no livro, né, amor? E nós estamos no livro. Você viu aí nos vídeos sobre a história que o livro praticamente termina da nossa linhagem, termina com a nossa foto, né? Nós próximos de casar, né? Foi na bodas de 50 De 50 anos anos. dos meus avós, Benedito e Zoraide Gorlon, Sim. exatamente. Então aquela foto foi uma foto aproveitada né, desse momento em específico. A gente era noivo, né, amor? Estávamos noivos, próximos ao nosso casamento. E, enfim, então em 2003 o livro foi lançado. Você lembra como Sim. que foi as nossas primeiras impressões sobre o livro? Ah, a gente não tinha muita noção do que era, né? O pessoal é descendente da Itália, ok, mas a gente não tinha, não despertou essa curiosidade. Acho que porque a gente era recém-casado e a gente tava vivendo, né, a lua de mel. A gente jamais imaginava assim, tipo, ó, vamos criar um plano para sair do Sim, Brasil. aham. Ou então, o que que é ter um passaporte italiano, passaporte europeu? A gente não tinha nem ideia. Na verdade, a gente achou legal, um livro sobre a história da família. Isso. O que que isso faz diferença pra gente? A É, gente não refletiu, eu né? lembro que a gente assim até se surpreendeu com algumas informações na Sim, a época. gente ficou Nossa, feliz de estar no livro, né? imagens originais, né, do Sim, passaporte, aquela coisa toda que é a emoção de quem tem acesso a esse tipo de conteúdo, né? Mas o fato é que assim, isso caiu no nosso esquecimento, não era total. plano para a época, Não, a gente não estava preparado e nem pensava nisso. Mas 15 anos depois, 15 anos tempo, depois, hein? em 2018, Casamento nós já mais maduro. maduro, né? A gente já podendo fazer esse tipo de brincadeira, tipo, tá na hora de acabar, porque já durou bastante. 15 anos depois, em 2018, então a gente decide iniciar o nosso processo. Voltamos a conversar sobre, e aí surgiu a curiosidade. Vamos olhar o livro? O que que tem lá no livro? Como é que é? O que que tem que fazer primeiro? O livro já estava até disponível em PDF daí, eu lembro que a gente Sim, acessou um site, eu nem sei se esse site ainda está no ar, mas na época a gente acessou um site e conseguimos o PDF do livro, e a gente começou a olhar o livro com outros olhos, sim, nossa. né, E com um olhar tava mais técnico, tudo lá no livro. tudo lá. Todas as informações. As informações que nós precisávamos, acho que assim, é o primeiro tópico que a gente pode tratar aqui nessa nossa conversa, que é o contato com a comune, né? De onde veio o seu Dante Causa? Essa expressão que você vai ouvir muito nos nossos vídeos, né? É importante Sim, explicar. O Dante Causa é a pessoa mais próxima a você que veio da Itália. É a sua ligação, o seu elo mais próximo com a sua descendência, né? Com seus antepassados, digamos assim, né? Da sua origem. Né? No caso, a gente está falando aqui sobre cidadania italiana. sim, A gente sabe que pessoas que buscam cidadania em outros países vão ver esse vídeo. E cada país é muito específico, né? Não é igual para todo mundo.
tá? Eu já ouvi até histórias sobre cidadania espanhola, que é algo, tipo, muito difícil, abre a cada 10 anos, não sei como A funciona. alemã também é É, difícil, né? a gente está falando aqui sobre cidadania italiana, é o nosso caso, tá? Mas existem detalhes que são iguais para todo mundo, então fica ligado que isso pode te ajudar. Bom, aí nós decidimos correr atrás desse documento, que é o documento que eu acho que o mais difícil que a gente tinha para conseguir, que era a certidão de nascimento do Antônio Sgorlon, que é o meu É, bisavô. porque no livro tinha informação do casamento dele aqui no Brasil, do óbito dele, só que tinha informação do De local onde de ele nasceu, nascimento, né? mas assim, Mota de Livenza, região de é, Treviso, na Itália. não tinha certidão de nascimento dele, né? É. E aí a gente tomou uma decisão, né? Que a gente, pesquisando, já participando de alguns grupos, né? A Sim, gente muito começou. Tem um curiosos, grupo no né? Facebook incrível, chama Cidadania Italiana. Tem um cara que acho que a gente pode falar dele aqui, o Fábio Barbieri, né? Barbeiro, né? Barbiero, enfim, Do esse do Sagabook. Sagabook. Cara, esse cara compôs um material incrível, né? Chama Sim. Sagabook, inclusive Não, a gente ele comprou ajuda esse material, muito, né? Ele ajuda que foi muito. o passo a passo para a gente, inclusive, conquistar a parte da nossa independência. Mas Tirando dúvidas, né? isso. E aí a gente decidiu, então, encaminhar e-mail. A gente conseguiu uma lista, olha só, nesse grupo, alguém disponibilizou uma lista de e-mails com todos os comunes da região de Sim. Treviso, A gente né? não sabia qual era, né? Então, O que que é um comune? O comune é como se fosse a prefeitura de cada aham. cidade, tá? Na Itália, assim, esse lance de cartório, por exemplo. Ah, aqui eu vou no cartório. Não, lá você manda um e-mail para o comune, porque o cartório, ele fica dentro da prefeitura da cidade. Sim, Então, acho que é até a comune, né? é Não é a a prefeitura. comune. Alguns termos a gente vai errar aqui ainda, até embalar bem, mas, enfim. Então, a gente disparou uma quantidade de e-mails enorme, Sim, para solicitando, todos, né? inclusive com base num texto do próprio Sagabook, como que você Sim. pede essa certidão para as Em comunes em italiano. italiano, né? Então a gente teve que recorrer ao Google Tradutor. Tradutor, né? E o nosso italiano começou assim, né? Pelo Google. E aí nós disparamos esse e-mail então para todas as comunes da região de Treviso e aí E a veio a gente nossa já incluiu no e-mail, era uma orientação até o nosso endereço, né? isso. E aí veio a nossa surpresa. Explica essa surpresa, como foi? Não, poucos dias, eu não me lembro quanto, mas foi assim, um período de tempo bem pequeno. A gente recebe o retorno, a resposta do e-mail. Achamos assim, vai chegar um e-mail falando que, ok, vamos procurar, estamos à disposição. Não. Chegou um e-mail assim, segue anexo, né? Depois que a gente traduziu o documento encontrado aqui e já encaminhamos para o endereço de vocês. Exatamente. Cara, chegou na nossa casa a certidão de nascimento do meu bisavô. Não, e fora que em alguns grupos que a gente viu, né, amor, o pessoal costumava pagar, né? Pagar, pagar, exatamente. A gente viu gente falando coisa de 200 euros para conseguir uma Sim. certidão. E assim, tipo, né, não precisa fazer uma conversão muito rápida aí para saber que isso já ficou caro. Tudo bem que aquela época eu não tava tão alto como tá agora, né? Tava acho que É, uns três e pouco, mas mas mesmo mesmo assim assim, já né? era um valor alto. Chegou na nossa casa, chegou em casa a certidão do meu bisavô, o meu dante causa Que Antônio emoção. Gorlon. Foi. Eu guardei até o envelope, amor. Mas assim, a gente tem hoje três opções. Eu acho importante falar sobre isso. Nós temos três formas de dar entrada no processo de cidadania. Acho que é importante falar sobre isso para a gente poder explicar como a gente decidiu fazer. Quais são as opções hoje? Como a sua linhagem é toda masculina, né? Seu bisavô, E os avô, sanguíneos, né? É a isso. linhagem masculina de sangue direto, somente homens. Não tem nenhuma mulher, então as três opções são aqui no Brasil, no consulado italiano, que atende a nossa região aqui, que seria São Paulo, a via administrativa, né? Ou então judicialmente lá na Itália, e não precisamos ir pessoalmente, tem que ser um advogado italiano, né? E ter Vixe, grana. muita grana. E presencialmente lá na Itália, É. que é administrativo também. Tá, e aí de cara, quando chegou a nossa certidão, a gente decidiu fazer aquilo que é o padrão da Entrar na entrada no fila. consulado, E um tá? detalhe, a fila aqui do consulado em São Paulo, ela tá de 10 a 12 anos. 10 anos. Se você hoje pegar seu documento e mandar para o consulado,
você pode ser chamado para dar entrada no seu processo em 10 anos. Então, assim, é absurdo a quantidade de pessoas que, obviamente, que têm esse direito e estão esperando nessa Tem fila. outros consulados aqui no país que a fila tá menor, mas que atende o Mato Grosso do Sul é São Paulo e essa espera. Só que naquela ocasião a gente não sabia muito como que ia desenrolar, então vamos entrar na fila, né? É, Querendo ou não, daqui 10 anos a gente tem a cidadania. basicamente esse foi o nosso 2018, quando a gente resolveu retomar o processo. Só que em 2019 a gente tomou uma decisão de fato, assim, nós vamos emigrar para a Europa. Nós vamos mudar para a Europa. O nosso Sim. projeto é morar na Europa. Vamos ter essa experiência, né, amor? Acho que Isso, foi isso que partiu. exatamente. Nada Não, decretado, né? nada assim, tipo, definido. Ah, tem que ser Isso, Itália, definitivo, tem que nada ser. disso. Não, a gente quer conhecer Portugal, a gente quer ter essa experiência, mas a gente precisa passar por esse A gente quer ser processo. meio nômade, né, amor? Como a gente sempre foi, na verdade, né? Em, Esse dia a gente fez um cálculo, né? Em 20 anos de A casado, gente mudou 17 vezes. 17 Então, vezes. Assim, assim, às vezes nem de cidade, mas na mesma cidade de casa. quase uma vez por ano. A Eu que gente gosto de mudar, né, amor? gosta de revirar tudo. Eu gosto mesmo, Porque quem gente. É desmonta e monta tudo muito sou eu, então ela bom. ama mudar. Enfim, mas aí nós começamos a planejar, né, o nosso processo em 2019, para E eu fazer o gosto de planejar, né, processo amor? presencial. Né? Nós tomamos Sim, a decisão daquelas 3 formas que a Ciele falou agora há pouco. para ser mais rápido. Isso, nós optamos por fazer o processo presencial na Itália, que é o famoso 90 dias que todo mundo Sim. fala. Nós vamos falar disso mais para frente, você vai entender melhor. Mas aí, então, com essa decisão em mãos, nós tivemos alguns passo a passo, né, que a gente decidiu seguir. E um dos primeiros a gente conversou com os filhos, Nós temos né? 2 filhos, hoje não parece, né? Porque a gente é novinho assim, né? Super, super jovens. Nós somos conservados, tá, gente? Ah, Mas nós temos 2 filhos. Então, nesse momento foi, né, um dia bem especial de senta aqui, a gente tá com esses planos, o que que vocês acham? Lógico que somos pais e basicamente a gente já leva a decisão tomada, né? mas a Só gente que a quis, a gente gente quer quis compartilhar deixá-los participar isso. exatamente, saber a opinião deles. Exatamente. E assim, É. para nossa surpresa, a Ana Júlia era menor, então não tinha tanta noção, mas o Alexandre, nossa, ficou, né? O Alexandre já é meio Poxa, nômade, assim, ele, desde os 15 anos, ele mora sozinho no Rio de Janeiro, estuda numa escola, né, sim. em período integral, então, assim, não foi surpresa Nesse para momento ele. ele ainda não estudava, né? Mas ele já pensava em sair, viajar, e a gente cria eles assim, né, amor? Isso, Para o mundo. é, Então a gente conversou com eles, explicamos tudo e para nossa surpresa eles ficaram, né, felizes. é. Bom, o próximo passo foi a nossa pesquisa dos documentos da nossa árvore genealógica, digamos assim, aqui no Brasil. Como que a gente resolveu essa Ó, demanda aí? a gente teve o livro ajudou muito, né? A gente tem Muito, que muito. agradecer, gente. Ó, esse Vitórios livro, Gorlon, gente, já falei sobre isso, já fui grato a ele, toda a sua descendência, porque assim, foi um trabalho incrível, fantástico. tá? Ele Incrível. pesquisou, ele deve ter gastado muito Muitos tempo. anos, muitos anos. Porque assim, o que é mais difícil para muitos descendentes é a busca, saber a data, a cidade. Então a pessoa gasta um tempo, gasta dinheiro procurando isso. E nós já tínhamos todas as informações de data, então eram todos cartórios de São Paulo, né? Isso. Seu avô, o Antônio Gorlon, bisavô, também casou e morreu em São Paulo. Então a gente entrou em contato, agora os cartórios são unificados, então, né, você Legal manda e-mail demais só isso. para um cartório. Porque assim, tudo é ali naquela região, Bauru, Gralha, Sertãozinho, Adamantina, né? Adamantina, a família dali. E aí a gente descobriu esse lance dos cartórios serem unificados, assim, tipo, então independente de qual cartório você Acho que pedisse, foi um cartório de Lucianópolis. que nos deu essa informação, A né? gente mandou, ele falou, ó, pode mandar todas as datas e nome, tudo que vocês tiverem, que a gente consegue fazer a pesquisa. Lógico, né, que o custo é um pouquinho maior, E aí na mas época, facilita, eu né, acho que vale a amor? pena a gente dar essa referência aqui na época, até a gente optou pelo cartório de Sertãozinho. Sim, Foi um foi. cartório que nos atendeu muito bem. Foi um Tá, assim, gente, atendimento ó, ótimo. contratempo, imprevistos, você vai ter em qualquer cartório.
tá? O cartório, a gente entrou num processo de negociação com o cartório, né? Sim. O cartório mandava o PDF, a gente analisava, via que tinha coisa É, errada. mas nesse momento, amor, lá foi só para saber onde estava a Onde estavam certidão. as certidões? É, a gente não fez É, nada mais. A pessoa só é. respondeu assim: ah, ok, tá aqui sim. Encontrei todas. Encontrei o livro Isso, tal, folha tal, foi só isso. Aí a gente, ok, a hora que a é, gente. Ah, o valor é tanto. Naquela ocasião, eles também nos isso, disseram o valor. isso. Só que naquele momento a gente levantou todas essas informações financeiras. No vídeo anterior eu comentei, né, gente, que eu gosto de planilhar tudo. Então, naquele momento, olha, amor, o buraco é mais embaixo, a gente precisa de É, um tempo maior para se é. planejar. Não, foi uma surpresa, assim, porque a gente não tava, a gente sabia, a gente pesquisava bastante, via em grupos, a gente sabia que tinha um valor sério, né, a ser considerado, mas a gente não esperava tanto. Na hora que fica real, dói, né? É, mas sabe o que é curioso? Em 2019, a gente estava com tudo certo, a gente tinha dinheiro guardado para esse processo, para essa viagem, e, cara, na hora de as coisas serem encaminhadas, veio a pandemia. Sim, porque era o começo de 2020. Veio a pandemia, cara, e a pandemia acabou com os nossos planos. Fecharam a fronteira. é, E aí, assim, Foi frustrante, foi uma decepção, uma foi, tristeza. foi. Mas a gente acredita muito nesse lance de. A gente tem fé na vida, Tudo tem um né? A gente tempo, tem fé né? em Deus, né? E assim, a gente decidiu seguir com o planejamento dentro da nossa pauta, dos nossos propósitos. E a gente passou 2020, um ano, eu considero um ano de preparo, assim. Foi Até impressionante. emocional, né, amor? E foi impressionante porque assim, eu aproveitei a pandemia durante 2020, por exemplo, e eu concluí o meu curso de graduação que estava pendente, né, que eu tinha parado por conta de um trabalho, e eu retornei o curso e eu consegui E o concluir o detalhe é esse trabalho curso. para a gente poder angariar fundos, né, amor? Exatamente, exatamente. E eu consegui concluir meu curso, enfim, 2021 abriu as portas, a gente começou a monitorar as conversas sobre abertura de fronteira, Sim. né, e a gente decidiu dar sequência aos planos. É, foi uma decisão meio de vamos dar um passo de fé. Exatamente, Porque porque tudo até então fechado era ainda. tudo conversa, né? Inclusive, até esse momento em que esse vídeo está sendo gravado, todas as fronteiras estão fechadas. A gente acabou de ouvir essa semana coisa do tipo a A Suíça, Suíça, Lisboa, Portugal, mas a fronteira para a Itália ainda está fechada e nós estamos no processo, a gente tá? está confiante porque assim a União Europeia, né, decidiu abrir porque o turismo lá, os países É, dependem, né? exatamente. Então a gente crê que a Itália também vai partir porque vai ser o verão lá, né? Começa É. então férias. Eu acredito que vai abrir sim. E aí, em 2021, agora, né, nesse processo, coisas incríveis assim, tipo, aconteceram para somar força com a nossa decisão, né? A gente conseguiu a vacina. Por exemplo, eu, por ter me formado como profissional de educação física, aqui no nosso estado, o CREF conseguiu uma antecipação para a vacina dos profissionais da saúde e eu pude vacinar. Então, assim, tipo, cara, já tomei minhas 2 doses de vacina, Sim. estou pronto para poder viajar, tenho a minha comprovação de vacina. Detalhes, assim, detalhes que foram acontecendo. A conclusão da graduação, como eu já falei, E o né? ano de 2020, como a gente teve um ano assim de crise, né? De problemas e tudo mais financeiros e mundialmente, né? Todo mundo tá vivendo isso. A gente se aproximou mais como família, né, amor? Sim, sim, demais. E isso eu acredito que trouxe assim uma base, uma segurança. E nesse início de ano, eu lembro que você falou para mim, agora eu tô pronto Eu para tô ficar pronto. sozinho na Itália, porque tem que ficar sozinho lá, né? No Não é mínimo 90 prudente a dias, família né? ir junto, até porque é custoso e não é prudente. Enfim, é melhor ir sozinho. É, E aí ele falou, eu tô pronto. Eu falei, é. então é agora. Ainda falando dos benefícios, assim, uma das coisas que aconteceu, que foi muito surpresa pra gente, por exemplo, redução do valor das passagens. Nossa! Gente, eu acho que é por conta, lógico, né, da situação, a pandemia. A gente não vai falar assim que a pandemia favoreceu. Longe disso, né? A gente teve muitas perdas, né? O mundo todo. Mas, assim, devido a toda essa situação do turismo, caiu o preço das É, passagens. bastante. Então, assim, a gente pode dizer que caiu em torno de 40%. Nossa, isso faz uma diferença no nosso É orçamento. assim, ó, imagina, a gente vai falar um valor aqui por alto,
Tá? Imagina que hoje uma passagem direta, lembrando que se você pretende fazer sua cidadania, você tem que sair do Brasil com passagem de ida e E volta. volta. Você não entra na Itália como turista para os seus 90 dias que você tem direito sem a passagem de retorno. Então, assim, Exatamente. gente, existem muitas formas de fazer isso. As pessoas, vamos comprar uma passagem de ida para Itália e saída para Londres, por exemplo, porque está fora do espaço Schengen, né? Aham. Vamos comprar, enfim, maracutaias, gambiarras, É. né? E a A gente, gente não recomenda, e a né? gente sempre ouviu falar assim, cara, cuidado com isso, porque você pode ter problema na Dá entrada. vontade de fazer isso para Claro, economizar? Dá, né? economia. Mas, ó, vou jogar por cima, assim, tipo, a gente vinha vendo passagens. Aí tem um outro detalhe, tipo, passagem com escala Com antes em escala em outro país. Amsterdã, É. Por né? É, exemplo, eu seria Lisboa. carimbado, né, em outro país, e aí quando eu chegasse na Itália, eu teria que recorrer, ir na delegacia lá para informar que eu É, declaração de presença, fiz isso. uma passagem primeiro em outro país e tal, 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 enfim. O voo direto é o mais caro que tem, É, né? o E ano aí, passado estava na casa dos 4, 5 4 a mil 5 mil reais. reais. E aí, por incrível que pareça, assim, a gente conseguiu uma passagem de ida e volta direta. Eu saio de São Paulo, Sim. chego em Roma, de Roma eu vou para Veneza, enfim, mas e de Roma para São Paulo. Você já tá dando spoiler, né, amor? Porque isso aí É era coisa pro do outro próximo vídeo, mas aí a gente vídeo, vai ainda falar no gente. detalhe ainda. Por cerca aí de pouco mais de R$ 2.500. Sim, gente. Então, assim, a gente vê as coisas convergindo, né, o momento propício, as coisas dando certo, e essa é a hora de você estar com tudo preparado. É, e o detalhe é assim, né, que eu falei lá, né, um pouquinho mais atrás. A gente decidiu dar um passo de fé, foi quando a gente entrou em contato com o cartório, que a gente tinha falado lá em 2018, pegamos o mesmo e-mail, ó, lembra? Então agora a gente quer certidões. Isso, E quando a gente fez isso, as coisas foram deslanchando, foram acontecendo. Então, assim, a gente crê que isso foi abrindo portas, né? É o é, acreditar, é né? isso aí. Aí, um dos outros pontos, um outro ponto muito importante. Por que que a gente decidiu agora em 2021? Né? O Ah, nosso filho sim. completou esse ano 17 anos. Então tem um ano, resta um ano, para que eu possa transmitir automaticamente o direito à cidadania italiana, cidadania Sim. europeia para ele. Então esse é um momento muito importante. Se eu não fizer isso agora, se ele completar 18 anos, ele vai ter que fazer o processo dele. Então, se você tem um filho, se você tem aí dois, três filhos, não sei, menores de idade, esse é o melhor momento para você pensar nisso, tá? Sim. Porque eles vão herdar isso. É na hora que faz, tanto aqui no consulado, aqui no Brasil, quanto lá na Itália, na hora de transcrever, né, a sua certidão de nascimento para o italiano, lá, como se tivesse nascido lá, né, os filhos também Isso. saem com a certidão. E depois é só fazer o requerimento do passaporte É. italiano. Bom, falamos sobre isso, 2021 aconteceu, está acontecendo, e aí então a gente decidiu solicitar as certidões em inteiro teor. Tá? Aqui vale um adendo. Esse momento é muito importante, Muito. porque um relógio, um cronômetro é Starta. disparado quando você toma essa decisão. Mas nós decidimos fazer. Conta um pouquinho desse processo, das solicitações e Sim. retificações que foram necessárias. Assim, tem algumas comunes que exigem o prazo, que cumprem, outras não, mas é 6 meses. Tem umas que falam que é 6 meses. A partir do momento que você tirou a certidão, eles consideram essa data de 6 meses validade para aceitar o documento lá. Então a gente entrou em contato com os cartórios, né? A gente já sabia, na verdade, a gente entrou em contato só com um. É só eu, né, gente, que não sou lá de São Paulo, né? Tô pegando carona aqui, tô sendo beneficiada, né? Eu nasci no Paraná. E os nossos filhos nasceram em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Então, foram só os únicos cartórios que a gente teve que entrar em contato separado. O restante foi tudo lá em Sertãozinho. E aí solicitamos, e quando recebemos a documentação, eles nos encaminhavam em PDF. E aí a gente, para nossa surpresa, a gente precisou retificar algumas informações. É. Como, por exemplo, o avô do Marcos, ele foi registrado somente como Benedito. Benedito, não tinha sobrenome Não na constava certidão. o esgorlon. E apesar de constar na de casamento, na de óbito, não constava no nascimento. Mas foi simples, foi uma retificação administrativa,
Porque a gente anexou ali a certidão de casamento dele, ali constava o nome do pai, da mãe, e a de óbito, então, tava fato, é ali, não tem o que argumentar quanto a isso, né? E esse é o tipo de correção que é fácil de fazer. Sim. Você vai solicitar direto para o cartório com os documentos que comprovam, como a Cielo acabou de dizer, eles vão fazer sem problema nenhum. Não Não, e é precisa. lógico que tem um custo, né? Não precisa. Mas Nada em assim, cartório. mas não precisa de nada judicial. Não, é simples. E Gente, assim, o ó, requerente tem que ser família, né? Igual você é era neto, isso, né? Então, isso. Mas assim, isso tudo faz parte do processo. Quero que você entenda que você vai consertar documento, inclusive, para de exato. repente no futuro outras pessoas utilizarem a pasta, se beneficiarem completamente, porque infelizmente funciona assim. É o seu É. processo, você vai fazer, ninguém mais da sua família vai ter interesse em participar, em usufruir desse momento, e depois eles vão ter que fazer a pasta completa deles. Mas é assim que funciona. Tá? Todo mundo que já fez, está passando por isso, a história é a Sim. mesma, a gente já desencanou com relação a Só isso. que tem algumas situações que tem que ser judicial, porque, por exemplo, a gente já viu casos nos grupos que a gente participa de nome que mudou, teve alguma Mudou mudança, demais. tipo, vamos supor que fosse Sgorlone, né? E aí, Esgorlone, em vez de alguma coisa esgorlon. do tipo. E nesse caso não teve. Aí então segue, né? Só administrativo no próprio cartório e a gente Graças a Deus, fez, né? Menos aham, mal. sim. Várias certidões tiveram que ser corrigidas, né? A minha não, a do Alexandre de Nascimento, porque O nome. meu nome tava com dois L's. Coisa assim, gente, coisa de cartório, É tá? coisa Que assim, ó, simples. é a hora que você, né? E eu falo assim, aqui em casa a gente definiu bem essas situações. Eu falo pra ela assim, ó, amor, eu já fiz a parte mais difícil, Olha que é só, ter gente. direito à cidadania italiana. Então Aí eu sobra pra preciso mim, eu tenho que que você pagar, entendeu? administre isso tudo, né? Então, assim, Não, como é. gente, rola aí, ele faz uma tortura aí emocional comigo, que ele Não, fala que assim, ó, isso. eu vou estar lá na Itália sozinho, então Sozinho, aqui é tudo com sofrendo. você. Aqui você resolve, é bem assim, gente, é Mas é um sofrido. momento muito importante para você detalhar essas coisas. Não é assim, chegava um PDF, Tem que a ser gente abria crítico. na tela do computador e eu ia lendo, às vezes o impresso, e ela conferindo, ou ela lendo e eu conferindo detalhes. Por quê? Imagina você chegar na Itália e descobrir que uma certidão não tem valor porque o nome está errado. Ou uma data, né? Não, não pode sair do Brasil com Amor, essas e dúvidas. não, vale ressaltar que eu lembrei uma coisa aqui. Eu já queria sair consertando tudo, né? E É, a certidão de nascimento do seu avô tinha alguns erros, não é erros de grafia, mas é que era o é português da como era época. escrito na época. E eu já queria que corrigisse, ó, aqui tá errado. Ano com dois Com do- N's, essas coisas, né? Aí a menina respondeu: não, é inteiro, teor tem que É a ser. grafia da época. Exatamente. Bom, mas aí, enfim, as certidões em inteiro teor chegaram. Depois desse vai e vem, correções, chegaram as certidões. Aí a gente entra numa outra etapa, que é a etapa de tradução Tradução. juramentada. É uma outra coisa seríssima que você precisa estar muito atento. Como foi o processo da tradução? Bom, fiz muitos orçamentos, né? Como No, sempre. é, Nos grupos que a gente participa no Facebook, né? E são grupos assim de muita ajuda. Tudo que você pergunta lá é fantástico. Então tinha uma listagem lá com, né, não vou dizer todos, mas assim, com muitos tradutores, porque tem que ser juramentado, e aí é um processo de que tem que ser tipo um servidor público. Eu não vou conseguir dar detalhes aqui, falar coisas que eu não sei exatamente. Mas aí lá tinha muitos e-mails e eu saí disparando e-mail para todo mundo. Bolei um e-mail padrão e encaminhei. Detalhe. Gente, era para precisar disso? Não, porque, segundo a lei, isso era para ser feito, é para ter uma tabela de Sim, valores, tá? exato. Era para você escolher um tradutor juramentado, É um ok, cartório mandar aqui. para ele, mas não Aham. funciona assim, tá? Não, Quando os orçamentos sim, começaram a vixe, chegar, gente, a gente muito. viu que a coisa era bem diferente. Muita diferença, tanto valor muito para baixo quanto muito para cima. Então, é lógico que a gente quer economizar, mas não quer perder, Correr né? riscos, Correr né? risco de Uma hora repente, dessa, né? não tem como. E principalmente porque a gente não conhece a língua italiana, então a gente não teria como fazer uma validação se a tradução estava correta. É. Então, quando eu cheguei num valor que, ok, estava ótimo para gente, eu fui pesquisar sobre aquele tradutor. Sobre a Eu fui no pessoa, Google, isso. coloquei para ver se tinha no Reclame Aqui, no Facebook, e encontrei boas referências Referências. dele.
e encontrei ele no LinkedIn, no Facebook, e fui e fiz ali um stalker E ali. nos atendeu muito bem. Muito Muito bem. bem. Desde o Obrigado. início, muito Seu bem. nome não será citado, mas obrigado. E feito o apostilamento, os documentos chegaram, né? Nossa, gente, é bonito. Ah, vou te falar. Um outro detalhe, né? Não, não chegou, Não veio para as nossas mãos direto, porque o próximo passo é o apostilamento, que é a famosa apostila de Haia, né? sim. Que você vai ouvir falar muito no seu processo de cidadania. É um cartório mundial. Vou explicar da melhor? Não é mundial, porque acho que é alguns Assim, países, mas é um cartório né? global. É um Aham. lugar, Isso não é só para cidadania, tá, gente? Se você for fazer um qualquer mestrado documento. fora, você vai precisar apostilar seu histórico, seu diploma, Isso. é. Então vamos supor, assim, ó. Eu vou falar aqui uma besteira, mas vamos supor, você vai morar em Portugal e tem a sua carteira de habilitação, e vamos supor que a sua carteira de habilitação tenha validade lá permanente, não só temporária, como é, tá? Você apostilando ela em Haia, você chegaria lá, eles puxariam, realmente a carteira dele tem validade porque está apostilada em Haia, não é um documento brasileiro, tá? Ele passa a ser um documento que tem validade em outros É países. como se fosse uma autenticação que a gente faz, né, para validar a veracidade do documento no cartório, só que é reconhecido, aceito por Isso. mais alguns países, inclusive a Itália. E aí esse tradutor, ele já mandou todos os documentos, Não, e um detalhe, traduzidos. né, amor? Eu também fiz a cotação do apostilamento, né? Também, entra sempre nesse Gente, parâmetro, olha só, cada cartório pratica um um valor. valor. Então, assim, eu tenho obrigação de fazer no cartório onde emitiu a certidão de inteiro teor? Não. Eu tenho obrigação de fazer no cartório que é da onde você reside? Não. Então, a gente fez pesquisas e nos grupos consta também que o cartório hoje aqui no Brasil, que tem o preço mais acessível, é o lá de Taguatinga, né, amor? Taguatinga, Distrito Distrito Federal, Federal. E esse tradutor, ele tem firma aberta lá Lá, e ele falou, inclusive. olha, se você for fazer o apostilamento lá, eu faço a tradução e encaminho direto para lá. Falei, ótimo. Gente, foi muito bom. Assim, ele mandou direto a documentação. Ainda faltavam uns documentos meus, porque a gente ia apostilar junto, né? É o Meu histórico, histórico aham. escolar, o meu diploma de graduação, outros documentos que a gente ia mandar para apostilar. Então ele mandou, a gente mandou daqui, o cartório ficou aguardando, em contato Sim, o o tempo cartório todo. comunicava, ó, recebemos, é tudo assim, foi muito, muito Isso. de E aí, confiança mesmo. e aí, enfim, o apostilamento foi concluído. O apostilamento foi concluído e chegou tudo aqui na nossa casa. Até a gente fez um history nesse dia lá no nosso Instagram, né? @isgorlonderroad, tá? Que tá Nos por segue aí. lá para você Dá uma saber, moral. acompanhar. Lá o passo a passo é mais em tempo real. E aí, olha que curioso, cara, como é importante a gente estar ligado nessa demanda toda. Chegaram os documentos no Primeiro que a mesmo gente achou dia. lindo, né, amor? Lindo, cara, um Nossa, uma carimbo dourado, um negócio emoção. diferenciado, os selos e tal. Dá vontade de montar um quadro e não levar nada embora para Itália, isso que é verdade. Mas aí, no mesmo dia que nós recebemos os documentos, eu lá, stalkeando o grupo Cidadania Italiana, vi uma informação de uma moça que onde ela estava fazendo a cidadania, o cartório não tinha aceito as certidões originais separadas das certidões traduzidas, apostiladas. Aí eu fui dar uma olhada, falei com a pessoa Do do administrativo. administrativo. Falei, amor, a menina lá tá tendo problema, não conseguiu, teve que arrumar um tradutor lá na Itália, tá gastando 200 euros só para grampear um documento no outro e meter um carimbo novo lá e tal, tal, tal. Ela entrou em contato com Sim. o cartório se prontificou a refazer, E eles até me explicou assim, explicaram, que eles faziam assim antes, mas o consulado aqui no Brasil, deixou de pedir isso, isso. mas eu expliquei que, ó, a gente não vai fazer aqui no É Brasil. na Itália. Aí ele, não, então manda pra cá que eu vou refazer. Olha, cara, essas sacadas de você estar atento. Imagine eu chegar lá na Itália, apresentar minha Nossa, documentação e o cartório falar assim, não aceito porque não tem um grampo tinha que sentar aqui e com um chorar. carimbo. Nossa, Você ia ficar feliz lá, né? nossa, Esgorlon muito, italiano, gente. muito. Italiano nenhum xingou desse jeito até hoje, como seria.
Aí eu peguei e nós pegamos, mandamos a documentação de volta para o cartório. A gente mandou na quinta, na sexta, eles Ele já receberam. tirou uma foto de que já tinha grampeado tudo de novo, já tinha carimbado, já tá chegando de volta, então provavelmente essa semana já chega. Enfim, nós chegamos a esse momento. A famosa pasta. A pasta. A pasta com toda a documentação. Só falta comprar a pasta, gente. Mas Pronto. Não existe a pasta ainda, mas é uma pasta já virtual. A pasta com toda a documentação pronta. E os próximos passos agora, que é um conteúdo do nosso próximo vídeo, né? Que a Ele já deu decisão... spoiler, né? mas ainda assim tem a decisão da data. Por que nós Sim. decidimos a data? A A compra da compra. passagem, né? O monitoramento e como que nós fizemos no dia. Nós vamos passar esses detalhes para vocês. A escolha da região. A que ele vai escolha da ficar. região. Né? Eu tenho uma região por sentimento de emoção no meu coração que eu gostaria de ir. Eu gostaria de fazer meu processo em Mota de Livenza, região de Treviso, Itália Setentrional. Por quê? Porque foi de lá, né, que o meu bisavô veio. Ele nasceu em Mota de Livenza. Só que assim, já pesquisando, tal, com muita informação em mãos, talvez não será possível, mas eu vou ficar na região de Treviso. É uma região, você procura sempre uma cidade próxima. Pro próximo vídeo. Eu não vou dar spoiler aqui não, Gente, porque eu senão... já ia dar um cutucão aqui, né? não, já tô Não, todo vamos deixar roxo aqui já. o pessoal curioso pro próximo, né, gente? Tem que ter conteúdo aí pro próximo vídeo. É E isso. se vocês tiverem dúvidas em relação a tudo que a gente falou aqui, nós não somos especialistas em cidadania E não fazemos italiana, consultoria, tá? Não, a gente, É. né, assessoria, nem nada do assessoria. tipo. Mas assim, pela nossa vivência, aquilo que a gente errou, que a A gente gente quer teve compartilhar. dificuldade, né? A gente quer te ajudar. Então aí, vamos, né, se ajudar. Eu acho que a gente recebeu muita ajuda. Muita ajuda. Então a gente quer retribuir. Manda mensagem pra gente aqui, né, no próprio YouTube. Manda mensagem pra gente lá no Insta. Manda direct, se for uma mensagem mais específica. Ah, e outra coisa. Você é da família Esgorlon? Entra em contato com a gente quer te conhecer A mais. gente quer te conhecer, exatamente. Cara, a gente ficou muito feliz. No primeiro dia, quando a gente decidiu criar o Instagram, Isgorlon on the Road, a gente começou a postar algumas coisas e a gente já recebeu um feedback absurdamente lindo, maravilhoso. Né? Gente Isgorlon que a gente nem sabia que existia e também não sabiam da nossa existência. Sim. Que legal, vocês também são Isgorlon. Aí, de repente, eu postei uma foto do meu avô, né? E Foi muito eu recebi um engraçado. feedback, assim, de duas irmãs, inclusive. Cara, o seu avô é a cara do nosso avô. Mas eu acho que os italianos têm Será que eles uma não são marca? irmãos, né? Eu já falei assim, meu Meu Deus, né? Será que o Deus, Antônio pulou a cerca? Porque não tá no livro o Meu nome desse Deus, cidadão. não. Mas enfim, os italianos são tudo meio igual. E a gente tem uma curiosidade, acho que o Marcos mais ainda, né? De conhecer os Esgorlon lá da Itália. Tá. Cara, se encontrar, Eu vou bater na né? porta, eu vou chegar lá. Gente, Eu já pesquisei em Mota de Livenza, tem até uns escritórios lá de Esgorlon. Eu vou chegar, eu vou bater na porta. Se é gente, Esgorlon, ele eu vai sou virar um também. detetive lá nessa Itália. Ah, não. Tutti buona gente. Já Gente, tá é isso. arriscando italiano aí, Opa. nego. É isso aí, gente. Acho que é isso. É isso. Por hoje é só. Gente, obrigada por Obrigado. terem nos aturado até aqui. Espero que você tenha assistido em 2.0, senão você vai estar muito cansado. A E gente devia ter continua falado com isso a no começo, gente, né? né? Um abraço. No próximo vídeo, muitos outros detalhes importantes sobre isso que a gente já falou. Isso Beleza? aí. Decisão da data, compra da passagem, busca por residência, a região que nós decidimos ficar, como que a gente fez o contato com o proprietário, né, lá do local que a gente vai, as formas que você vai buscar um quarto, uma casa, um apartamento para você fazer a sua E o residência. que a gente tá fazendo, né, pra curtir, né, amor? Agora é época de aproveitar, tem poucos dias aí para viagem. Sim. E depois a gente vai ficar uma temporada longe, então a gente tá curtindo bastante. Isso aí. Beijo. Até mais, gente. Abraço.